Aleluia, glória a Deus. Se assente. Abra comigo aí em 1 Coríntios. O capítulo é o primeiro, versículo a partir do 18. E vamos falar com Deus aí nesse texto. E que Deus fale conosco, em nome de Jesus. O presbítero João já orou pela escola dominical. Os louvores com as letras já nos deram a condição de expressar a Deus algumas frases muito importantes. Mas agora nós queremos debruçar sobre a Bíblia para pedir ao Espírito de Deus que fale conosco a respeito da tão necessária, indispensável, crucial fé. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Na minha versão, o texto começa com uma afirmação. 1 Coríntios 1,18. O texto bíblico começa com a seguinte afirmação: certamente, quer dizer, não dá variações para dúvidas. Isso é o certo. E o texto, através de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, começa a dizer assim: certo é que a palavra da cruz, ela é uma loucura. Meu Deus, quando se fala em loucura, nos assustam, porque loucura é uma coisa estranha, fora do padrão, fora da curva. Loucura diz respeito a alguma coisa que não está dentro da nossa percepção normal. E aí vem em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, dizendo que a palavra da cruz é uma loucura. E o texto vai continuar a dizer assim: loucura para os que se perdem. Então Deus está afirmando, olha, é uma loucura para aquelas pessoas que não compreendem o sentido e o significado da palavra da cruz. E aí no texto se faz uma contestação. Mas, para nós que somos salvos, essa palavra da cruz, essa pregação da cruz é poder de Deus. E aí vem o texto no versículo 19 dizendo assim: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Senhor, a minha tecnologia, a minha formação pedagógica, a minha condição de percepção daquilo que a gente vai vendo e solucionando os problemas do dia a dia, como é isso? O Senhor está me dizendo que vai aniquilar toda essa condição que eu tenho racional. E o texto vai fazendo algumas perguntas: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor, aquele que pergunta deste século, perguntador desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Quer dizer, parece que Deus tornou a sabedoria do mundo não confiável no sentido de sustentação. Vou repetir essa frase. Parece que Deus não tornou confiável a sabedoria deste mundo no sentido de sustentação. E é verdade, porque toda hora uma coisa muda, uma informação muda, uma perspectiva muda, aquilo que era deixa de ser para que outra coisa apareça e se afirme como verdadeiro. E o texto vai dizendo mais, falando assim: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, como pergunta, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Então eu quero que você entenda essa frase. Não é a sabedoria do mundo, não é a informação do mundo com todas as suas complexidades que fez com que a gente pudesse ter uma sabedoria
vinda do próprio Deus. Mas o texto diz assim: aprove. Essa palavra ela é intrigante. Vou falar até devagar. Aprove quer dizer, Deus quis porque quis, decidiu porque decidiu, escolheu porque escolheu, quis porque quis. E esse é o sentido da palavra aprove. Deus quis, Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da pregação. Parece estranho, mas quando você vai acompanhando comigo aí e vendo aí para a gente entrar direto na escola dominical dessa manhã, um pouco para frente no capítulo 2, no versículo 14, Paulo falando sobre a condição humana, ele diz assim no versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O Senhor está me dizendo, Deus, que o meu raciocínio natural, as minhas percepções, a minha cosmovisão de mundo, o meu entendimento, tudo relacionado à minha naturalidade, ela não aceita aquilo que o Espírito Santo de Deus vai me dizer. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é surpreendente, ele é inusitado no falar, e ele fala coisas que a minha captação humana, ela tem dificuldades às vezes de crer, e que é pior, de aceitar. E aí de novo há essa expressão, porque lhes são loucura. Então Paulo está dizendo o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entender. Deus está me dizendo que o meu raciocínio, com toda a minha dedicação complexa, com toda a minha condição de viés, de ser aberto, de ser liberal, de ser realmente aquele que tem uma aparentemente receptividade em relação a certos assuntos, sempre procurando ver ângulos e ângulos e ângulos diferentes. Você está me dizendo que eu não sou capaz, dentro de uma condição natural, de aceitar as coisas do Espírito Santo de Deus. É isso que você está me dizendo, Deus? É exatamente isso. Deus está me dizendo que eu não posso entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. A igreja, ela é uma instituição espiritual. Coloque isso na sua cabeça. Você que é a igreja, você foi chamado para ver coisas espirituais, para entender coisas espirituais, para ser seguido e para seguir coisas espirituais. Você foi chamado por Deus para fazer discernimentos, julgamentos, para fazer uma condição em você de apreciação relacionada às coisas espirituais. Isso é surpreendente, e o homem natural não aceita isso de maneira alguma. Então vamos entrar na escola dominical, porque lemos o texto e precisamos renovar a nossa fé. E quando você vê Jesus na sua palavra em João 6,64, dizendo para as pessoas de uma forma afirmativa, e ele diz assim: contudo, eu sei que há descrentes no meio de vocês. Cristo está dizendo o seguinte: no meio da comunidade, no meio do povo de Deus, há pessoas com muitas dificuldades na fé, porque Jesus aponta isso como um problema, como sempre apontou nos evangelhos. E a gente começa a perceber que Jesus faz e dá uma ênfase à fé, sabendo que só a fé pode fazer com que você, ao contrário do homem natural aí descrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, possa ter e concretizar certos resultados promovidos por Cristo, que só a fé pode dar.
O homem natural, por exemplo, ele não vai conseguir entender o sentido da humilhação de Deus, da humilhação de Cristo, da expiação que Cristo fez, se não for por uma condução feita pela fé. E quando a gente não entende, dentro da igreja, na nossa vida particular, na vida dos outros, conduções que a própria fé cristã faz, a gente se perde. E é pela fé e não pela naturalidade que eu consigo entender que Cristo me reconciliou com o Pai, que me deu um Pai. E a fé me faz apropriar disso. E é a fé quem me faz ser revelado a Cristo, de forma que eu entendo que há uma paternidade. É a fé a única forma e o único mecanismo que me faz entender que Cristo mudam formas, esvaziou-se de si mesmo, e na sua experiência de encarnação, Cristo me trouxe uma experiência de que Deus de fato me ama. Quando eu vou prosseguindo em João, retrocedendo um pouco no capítulo 3, versículo 27, eu ouço, lendo em voz alta, e vejo na literatura bíblica os seguintes dizeres: que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. E isso me gera uma dependência. E esse é o meu impasse. Eu sou treinado para não depender. Eu sou treinado para não procurar de maneira alguma necessitar da ajuda de alguém, coisa que é impossível. Mas nós somos treinados para isso. Se a fé é o único mecanismo que faz com que as pessoas possam aceitar as coisas de Deus e esperar as coisas de Deus através do Espírito Santo de Deus, a gente tem que começar a compreender o que está escrito em João capítulo 7, aí já um pouco mais além, versículo 44, que diz lá a respeito de uma hora, de um tempo. E a gente vê que várias foram as situações que Jesus sofreu ameaça em relação à sua própria fé. E o deserto é uma comprovação disso. O próprio Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. Adiantando um pouco mais, porque essas coisas vocês já viram. É na fé que eu passo a ter certas compreensões. E quando eu vejo Paulo escrevendo aí em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque eles não discernem espiritualmente. Eu preciso entender que eu preciso de algo que não é meu, naturalmente, que vem de Deus. Jesus Cristo, em João, eu ainda estou em João, para que a gente entenda isso melhor, no capítulo 8, um pouco mais adiante, 8:43, João diz lá, dentro de uma pergunta: qual é a razão porque as pessoas não compreendem a minha linguagem? Cristo disse isso. Por que as pessoas não compreendem o que eu digo? E aí nós vamos pegar essa mensagem e fazer um percurso até os nossos dias. Por que as pessoas não estão compreendendo a fala de Deus? Por que as pessoas não compreendem as mensagens, o Evangelho? E a resposta que se tem é uma resposta dentro de um enquadramento que parece ser uma resposta simples, mas ela é simples. As pessoas não entendem a mensagem do próprio Deus, porque as pessoas não querem ouvir o que Deus tem para dizer. As pessoas ignoram isso. E quando você vai em João capítulo 8, versículo 44, você descobre isso. Então vamos lá. Deus vai dar fé. Dá fé
Só que Deus dando fé, essa fé ela precisa de um acompanhamento que Deus também dá. Então não adianta ter fé, a fé não salva ninguém, a não ser que essa fé, que é tão necessária, ela esteja acompanhada da verdade. Ela precisa da verdade. Então a fé, ela é dada às pessoas pelo próprio Deus Espírito Santo, para que as pessoas comecem a exercitar. Isso precisa ser dito, que a fé dada pelo Espírito Santo de Deus tem a finalidade de ser praticada. Então é uma fé que Deus dá, e Ele é aquele que tem o direito da concessão da fé, mas para que ela seja praticada. E aí entram alguns obstáculos. Praticar a fé. Quando se fala em praticar alguma coisa, nós temos que pensar que toda a prática, ela é movida por uma tarefa. Tudo que você faz em termos de prática exige uma tarefa. E as tarefas são feitas em prazos, onde certas atividades são desempenhadas. E quando se fala em desempenhar certas atividades, se tem a necessidade de uma ocupação. Então vamos melhorar essas frases. O Espírito Santo de Deus te procura. Preciso te dar fé. Para quê, Senhor? Para que você creia naquilo que eu vou te dizer, para que você aceite aquilo que eu tenho como proposta para você. Preciso te dar fé, para que você não seja um homem natural só, um homem que tem dificuldade de discernir as coisas as quais eu tenho para te revelar. Preciso te dar fé. Continua, Senhor. Para quê? Para que você, pela fé, entenda que você vai possuir uma porção da mente de Cristo. Deus, é sério? Sério. Eu preciso te dar fé, para que você, através da fé, possa praticar certas situações as quais tenho para você. Deus, uma perguntinha. Praticar por quê? Porque é a prática que gera o fortalecimento. Então Deus vai te dar uma coisa para que você seja fortalecido. E Paulo fala isso no final do livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Fortalecei-vos na fé. Então Deus te procura para gerar fé no seu coração. Isso significa dizer que há uma tarefa, porque não há prática sem tarefa. E essas tarefas, elas parecem serem tão rejeitadas por nós, porque toda tarefa dá o sentido de esforço, dá o sentido de que você vai ter que fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa para fazer aquilo que Deus lhe pede. Você tem razão. Não se consegue fazer 2, 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo, mas você tem que praticar a fé, e a fé tem uma tarefa. E repare bem que toda tarefa, ela é constituída, ela é regida por um prazo. Você não tem a vida inteira para exercitar uma tarefa. Você não tem a vida inteira para fazer do jeito que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, e nisso deixar o tempo passar. Você já tem sido desafiado ou desafiada a exercitar uma tarefa com fé hoje, nos dias de hoje. E esse é seu prazo. E toda tarefa que Deus dá às pessoas exige um desempenho. E esse desempenho, ele tem uma relação com testes. A sua fé é testada todos os dias.
E para que você tenha um bom desempenho, você tem que pensar que você vai ter que se ocupar com aquilo, que você vai ter que olhar aquilo com atenção, que você vai ter que nessa ocupação fazer uma movimentação em favor disso. E é o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Tenho fé para dar à igreja, ela precisa praticar essa fé. Essa fé tem tarefas. Você vai ter que nessa tarefa ter um desempenho. Não existe desempenho sem ocupação, e essa ocupação diz respeito a uma movimentação que você vai ter que ter. E isso quer dizer o seguinte: a sua fé vai crescer. A fé, ela tem uma iniciação, e às vezes uma iniciação pequena, escassa, abaixo da média. E a condução do Espírito Santo de Deus é fazer com que essa fé ela tenha uma progressão, porque a princípio as pessoas possuem muitas dificuldades em crer, em aceitar, em aceitar as palavras loucas, absurdas, fora da curva, fora de uma situação lógica que Deus tem para dizer às pessoas. Deus diz que vai arrumar certas coisas que sabemos que aos nossos olhos, na nossa perspectiva, as nossas forças ou as nossas habilidades é algo impossível, e Ele insiste em dizer: vou arrumar. Isso é uma pregação que tem em si, no seu conteúdo, uma loucura, porque você olha para a circunstância, olha para Deus pela fé e diz: não dá, não vai. E aí a gente faz algumas opções. Mas quando Deus chama, como chamou Abraão, vai para uma terra que te mostrarei, sai do meio da sua parentela. Isso quer dizer o seguinte: eu vou iniciar um trabalho de fé em você. Ele não conhecia a terra e teve a princípio muitas dificuldades em acreditar em Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Nós descobrimos pelas variedades dos personagens bíblicos que a fé ela possui níveis às vezes muito baixos, que são chamados de incredulidades, níveis um pouco acima, melhores, mas que são chamados de níveis osciladores, crê, não crê, níveis resistentes, que creem apenas dentro de uma ótica que somente a percepção humana lhe dão a condição de aceitar. A fé diminui quando as pessoas ignoram a fé cristã. Diminui bastante. E quando a fé diminui, isso significa o seguinte: não deram a devida atenção à fé, não deram a devida importância, o devido valor. A fé diminui quando nos tornamos autossuficientes, soberbos. Eu quero explicar isso melhor da seguinte maneira: se você não crer, se seu irmão que está do seu lado não crer, se a sua família não crer em certos fatos, aspectos, em certas direções dadas por Deus, haverá um grande desperdício nisso, porque Deus arruma, conserta, faz surgir, Deus repagina, Deus transforma, renova. E se a gente não crer, desperdiçamos as nossas oportunidades. Só que há um problema nisso: se a gente crê no fato, no aspecto, na direção, e não faz com que a fé creia na verdade que Deus diz, a nossa fé, ela é na verdade desperdiçada. Nossa fé é vã se você não acreditar que Cristo
é aquele que fala por ter ressuscitado dentre os mortos. Fé para acreditar que Deus o ressuscitou e Ele está vivo, está no nosso meio, mas onde Ele está? Uma fé, e eu quero que você entenda isso, vã, é uma fé inútil. A ideia de Deus colocar fé no seu coração é a ideia de Deus dar a você resultados esperados pela proposta da fé. Só que a gente tem que acreditar em certas realidades, e essas realidades espirituais, elas são bem contrárias do que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Posso voltar até o 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então deixa eu ajustar essa escola dominical hoje pela manhã da seguinte maneira: o que salva não é a sua fé, ela é importante, mas o que salva é a sua fé na verdade que Deus vai te falar. Fé em heresias trazem complicações, fé em mentiras trazem distúrbios. A verdade importa, meu irmão, a doutrina importa, a palavra de Deus importa, e essas coisas precisam serem divulgadas para que você tenha fé nelas. Não é fé em qualquer coisa. A fé salva quando você ouve a verdade daquilo que Deus tem para te dizer, porque você já aprendeu na escola dominical que a fé que Deus dá se apropria da verdade que Ele fala. As Escrituras é o ponto mais relevante dessa vida. O conhecimento de Deus é o ponto mais importante que você pode ter, e você precisa da fé para se apropriar disso. Você consegue perceber muita gente sincera, mas que tem a fé errada. Que acredita em superstições, em misticismos, em sorte, em alegorias. Existiam muitos judeus, e existem até hoje, como Saulo de Tarso, que tinha uma fé zelosa, achava que estava certo e acreditava num Deus que zelava por essa condução e esse comportamento que ele tinha, mas ele tinha uma fé completamente perdida, e nós não podemos acreditar, ter fé e desperdiçar essa fé. Fé não foi feita para se associar à sorte. Então você tem fé e acredita na sorte. A fé ela não foi feita e nem é dada por Deus para você associar ao modo de coincidências, de percepções que você teve. A fé ela não foi feita para você se associar às coincidências. A fé ela foi dada e é dada por Deus para que você entenda as convergências que Deus faz pelo seu poder, pela sua misericórdia, pela sua graça. Então, quando se fala que completamente a fé de Paulo ela foi perdida, ela foi perdida. Ela se serviu de algo crendo dentro de um processo inútil. Tanto que o próprio Jesus para Paulo no caminho de Damasco. Você está me perseguindo, rapaz. Quem? Eu, Jesus. Então a fé ela precisa desse acompanhamento da verdade, daquilo que Deus diz, para que você, como diz o texto em 1 Coríntios capítulo 2, comece a discernir coisas espirituais com coisas espirituais, porque a ideia da fé é dar a você uma mente de Cristo, percepções de Cristo, fala de Cristo, sonho de Cristo, desejo de Cristo. E a gente precisa entender isso.
No Senhor, pela fé, o nosso trabalho não é vão, mas fora do Senhor, o nosso trabalho é vão. E nós fazemos muitas coisas em termos de espera, em termos de palavras, em termos de relacionamentos, fora dessa espera, e isso é vão. E você encontra essa palavra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Mas deixa eu entrar no ponto máximo da escola dominical de hoje. Deus tem algo para te revelar. Ponto. E a gente precisa fazer alguns questionamentos em relação a isso. A revelação profética que Deus tem para você, ela não é destinada a incrédulos. O que você quer dizer com isso, pastor? Deus não pode falar com você se você não tem um ponto de pega, de apropriação, de aceitação. E esse ponto de pega, apropriação e aceitação diz respeito à fé. Então a revelação profética que Deus tem para você não é para os incrédulos, são para os que creem. Deus, ao fazer predições em relação a um fato futurístico, Ele o faz por várias capacidades que Ele possui, e uma delas é o meio atemporal que Ele tem. Ele já está lá, antes que aconteça. Então, antes de você tomar uma decisão errada, Ele já está lá. Antes de você tomar qualquer decisão, Ele já compareceu aquele fato. Ele já sabe que você vai tomar essa decisão. Então a ideia de Deus é essa, já é. E esse destino desses dizeres de Deus só são aceitos pela fé. E quando você vê isso em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, e eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, para que você comece a entender isso de uma forma mais profunda. Posso ler? 1 Coríntios 14, 22 diz assim: de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes. Deus dizendo: olha, há coisas que você faz, que eu faço, que vou fazer em você, que são destinadas para os que não são crentes, para que eles creiam, para que eles apreciem, para que eles comecem a enxergar uma veracidade do mundo espiritual. E Deus faz isso. Tem coisas que Deus faz dentro da igreja, fora da igreja, no lugar que Ele quer, que são destinadas, são sinais para os não crentes, aqueles que ainda não creem, aqueles que estão tendo dificuldades em acreditar. Mas o texto fala assim, olha, mas para os incrédulos, diz aí. Só que a Bíblia diz outro, mas a profecia não é para os incrédulos. A revelação não é para os incrédulos, porque ela precisa ser aceita. Você imagine que situação desajustada, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, numa dimensão que foge a qualquer compreensão humana, Ele revelando alguma coisa a alguém que não consegue captar. E Ele já sabe disso. Então, de forma antecipada, é melhor que Ele não revele. Por que o Senhor gastaria essa revelação a alguém que não faz a captação? Não é melhor não revelar? É um ponto a se pensar. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os... O que diz o texto aí? Que creem. Tem coisas, irmãos, que só são destinadas à compreensão da igreja. O mundo não vai compreender. O mundo não tem fé para aceitar. Volta de Jesus. Jesus vai voltar. Como é que se aceita isso? Isso é algo revelado para a igreja. Se alguém no mundo quer participar disso, vai ter que ter fé, se converter e vir
participar da igreja, uma igreja invisível, militante, e entender que houve uma igreja triunfante, que nos trouxe um legado que podemos continuar militando. E eu quero que você entenda isso. A revelação profética que Deus tem para você não é para que o mundo seja ele obtentor disso, porque isso exige fé, crença. A revelação profética de Deus para você não é para os incrédulos, não, são para os que creem. E você tem que entender isso. E quando você vai em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, na parte B aí, você entende isso melhor. A ideia da concessão do Espírito Santo de Deus, te dar fé, é fazer com que você permaneça com essa fé em sentido de progressão. E eu disse isso aqui hoje no início da escola dominical. Vou te dar uma fé para que você comece a praticar essa fé. Então, eu quero que você comece com uma coisa simples. Acredite que eu possa curar a sua dor de cabeça. Eu quero que você aumente essa progressão. Eu quero que você acredite que eu possa fazer de uma dor de cabeça que eu curei e você creu, eu possa corrigir, curar problemas mais sérios, e mais sérios, e mais sérios. E eu vou te explicar isso melhor. Tudo começou com a escolha de um homem, e se creu inicialmente no nascimento de um menino. Nasce um menino, e já se tem um decreto que se tinha que se matar os meninos. Se esconde um menino. Tudo começa de uma forma muito pequena, e você tem que aceitar isso. Esse menino tem um problema muito sério, porque ele cresce, é educado dentro de uma cultura egípcia, e ele se sente aquele que tem a promessa, ok? Não era a época, porque Deus tem uma época. Ele se sente obrigado a fugir aos 40 anos de idade e montar uma vida, e montar uma estrutura familiar totalmente fora de onde ele deveria estar. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. E em dado momento, aos 80 anos de idade, Deus aparece dentro de uma situação, de um fenômeno chamado sarça. A sarça não se apagava, e ali Deus começa a conversar com ele. Ele entende que aquela fé inicial que ele tinha, aquele processo lá, eu fui uma pessoa que fui guardada, muitas pessoas não foram, então eu fui. Aquela vontade que ele tinha de ser o que a promessa dizia que ele ia ser, mas não era a época, e ele mata um egípcio e tem que fugir. Bem, ele entende que tudo aquilo foi perdido, e ele começa a replicar o próprio Deus. Manda outro em meu lugar, escolhe um outro, não sei falar, qualquer desculpa. E nós somos aqueles que damos desculpas a Deus. Só que Deus conhece o coração humano, Deus conhece profundamente a alma humana. E aí você vê que dentro desse contexto, a fé ela teve que ser renovada, ela teve que ganhar uma nova dimensão, uma nova perspectiva, e a fé ela teria que ser praticada naquele momento. Como? De que jeito? Inicia-se a fé. Essa fé ela é um chamado para a progressão. Você tem que crescer na fé. Você precisa crescer na fé. Então eu estou te dizendo isso, Moisés, para que você vá ao Egito e faça lá pronunciamentos proféticos. Mas eu não estou dizendo isso, Moisés, para que Faraó acredite. Eu não estou dizendo isso, Moisés, para que o Egito acredite. Porque a revelação profética, Moisés, ela é para os que creem. Por isso estou te tratando aqui, Moisés, ou tratando com você aqui. O que eu vou dizer é para você crer, Moisés.
não é para que o Egito creia. É exatamente o que está escrito aí em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, no final. E diz exatamente isso. Não diz isso? Versículo 22. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Moisés, eu estou te procurando nesse monte, eu estou me apresentando nessa sarça para que você creia. Não diz respeito ao faraó. Você tem que entender isso. Porque tem hora que você tem hora que você faz uma peleja, luta, para que as pessoas acreditem naquilo que você crê. Você está errado. Para com isso. Pare de tentar buscar afirmação em outros lugares para que outras pessoas acreditem naquilo que você crê. E a gente vai dentro desse segmento, a ideia da concessão. Porque a ideia é Deus firmar a sua fé. Permaneça firme. A fé ela não foi te dada, ela não vai ser te dada para que você fique com ela de uma forma oscilante. Por quê? Porque Deus tem planos com isso, Deus tem ideais com isso, na sua fé acertada, verdadeira. E a ideia de Deus, que vai dando para você uma fé, é que você experimente a tríplice ação que Deus tem para realizar através da fé na sua vida. A primeira dela é a proteção. Deus te dá fé para que você seja protegido. Claro, você tem ataques de todos os lados, inclusive você mesmo se ataca. Você mesmo se condena, você mesmo fala de você próprio, você mesmo se acha uma pessoa descartável, você mesmo não se valoriza, você mesmo se julga, você mesmo precisa de uma proteção que só a fé em Cristo pode te dar. E quando se fala em uma experiência com Deus, da tríplice ação de Deus, uma dessas ações é que pela fé em Cristo, o próprio Cristo vai dando a você uma própria proteção que você precisa, porque você mesmo se condena. Então o próprio Deus vai dizendo isso para você. Quero que você tenha uma fé, acredite em mim, que eu te protejo. Mas eu sou pecador, estou te dizendo que até contra esse pecado, eu te protejo. A ideia da proteção que Deus dá às pessoas pela fé nele, ela é sensacional, porque é a ideia de guardar, de uma soberania divina, de um Deus que sabe o que está fazendo, que apesar do aperto, da angústia, da ausência da consolação, pelo menos momentânea, é algo que Deus tem um plano para se fazer. E a gente tem que entender isso, porque depois desse aspecto da proteção à fé, ela pula para outra situação. É Deus dizendo para você: eu preciso fazer algumas provisões na sua vida. Como assim, Deus? Eu preciso te dar alguns recursos que você não tem, alguns caminhos que você não sabe. Preciso que você espere, porque não é o momento, em certas situações, que você tem uma vontade de andar, de caminhar, de sair. A ideia da provisão de Deus pela fé, ela é uma ideia onde Deus fala com você a respeito de algo que você, que é homem natural, precisa de um tempero. Tem comidas naturais que a gente não são ou não somos acostumados a comer. Um arroz cru, ele não tem um gosto sem o tempero devido para que fique de uma forma degustável, aprazível, de maneira alguma.
E nessa tríplice ação de Deus, que Deus faz pela fé acertada, na divulgação de Cristo, quando Ele fala em provisão, é a ideia de Deus dar recurso para que você continue andando e chegue no lugar que Ele quer. Tem um lugar que Deus tem para você, quer que você chegue lá, e Ele precisa te dar recursos para isso, e você precisa se apropriar disso pela fé. E essa é a tríplice ação de Deus que devemos experimentar pela fé. E é por isso que a nossa fé precisa ter uma certa firmeza. Proteção de Deus, provisão de Deus. Falta um outro aspecto para ser uma tríplice ação de Deus: o governo de Deus. É aquela sensibilidade que a fé dá. A fé é destinada em Cristo para esperar em Deus, exatamente como diz o Salmo 40: esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu. E eu preciso dessa tríplice ação de Deus, baseado numa fé firme. Dentro dessa fé, experimentar que há um governo de Deus. O que isso quer dizer? Se há uma proteção de Deus, se há uma provisão de Deus, há um governo de Deus. É aquela ideia que a fé me permite enxergar, pela sensibilidade que a fé em Cristo me dá, de que Deus sabe exatamente o que está fazendo, e que no final tudo vai dar certo. Eu preciso disso. Paulo diz isso, eu já disse, volto a dizer: permanecei firmes na fé. Paulo ainda incentiva os irmãos em Corinto a fortalecer a fé. Então eu paro por aí, porque a escola dominical já está acabando. A ideia de fortalecer a fé. Tem gente natural dentro da igreja que não está crendo em nada. E como que você sabe que tem gente natural dentro da igreja? Porque nós somos naturais. O que faz a diferença, o que tempera, o que coloca o ingrediente para mudar a naturalidade é o próprio Deus, o seu Espírito, que faz o incremento com a fé. Porque quando Paulo fala fortalecei-vos, é a ideia de você dar uma certa nutrição à fé, fornecer um certo alimento, e você tem que descobrir isso. Isso é um segredo, para que a sua fé seja sustentada, porque ela oscila. Você é um homem natural, é uma mulher natural, você precisa de um tempero que não é seu, que é de Deus, para dar um certo impulso de crescimento a essa fé. A fé pode crescer, a fé pode diminuir o seu crescimento, e a fé pode alcançar um estado de estagnação. O crescimento em qualquer área tem a ver com nutrição, com a comida certa, correta. Come uma comida errada para você ver, durante algum tempo, cai a imunidade. Se tem algum problema como consequência daquela comida errada que você está comendo. Aí eu volto no início da escola dominical: à medida que você come a comida certa e vai se exercitando e se fortalecendo pelos testes da fé, isso vai trazendo para você, para a sua vida, uma condição de crescimento da fé. Deus não te chamou para ficar com uma fé estagnada, porque uma fé estagnada, ela dá à pessoa uma situação de parado. Tem muita gente parada dentro da igreja. Quer dizer o seguinte, que é uma fé que está ali, mas ela está imobilizada, ela não se manifesta. Essa fé estagnada, ela não se movimenta, ela não se desenvolve. É uma fé que parou. E é possível que Deus tenha que mexer com você para que sua fé não pare, porque Deus não volta atrás. Para quê? Deus não volta ao final da fila. Para quê? Ele deu, está dado. Só que essa fé precisa de uma progressão.
E tem gente dentro da igreja que, com o passar do tempo, ao invés de ter uma fé crescente, tem uma fé que diminui. Por que essa fé diminuiu? Por que essa fé está abaixo da média? É por causa da ausência da atenção ao alimento certo, correto que tinha que se ter. É por causa da ausência da importância que se deveria dar à fé e não se deu. É pelo desprezo dado ao valor que a fé tem e não quis admitir. A fé cristã, ela precisa ser melhor cuidada, melhor tratada, porque é ela que vai fazer toda a diferença na sua vida. É ela quem vai te dar vitória, trazer bons resultados. São os absurdos que Deus diz que são loucuras, como você viu hoje pela escola dominical, dita pelo apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Uma pregação que é uma loucura, um Deus que diz que vai te abençoar diante do caos, diante da aflição, da dor. E a gente precisa disso, e é baseado nisso que a gente precisa entender. Renovação de fé. Estou eu na renovação, sim. Tive que falar tudo isso para chegar nesse ponto, para a semana que vem bater nesse ponto. Meu Deus, pense no trajeto que você tem, de todos os dias, de todas as semanas e meses que você faz, e você precisa e sabe que precisa. Você pode esquecer, mas tem um determinado momento que você vai lembrar: estou ficando fraco, preciso comer para repor as energias. A fé é exatamente igual. Preciso nutrir essa fé, para que ela não ganhe estagnação, para que ela não diminua. E não é segundo a carne, nem é segundo a condição econômica, o posicionamento social, nem segundo a nobreza. Pelo contrário, Deus escolheu para dar fé coisas fora dos padrões. A fé que Deus quer te dar, que vai te dar, ela envergonha afirmações de pessoas e circunstâncias as quais estão nesse mundo. O médico vai te falar, não tem jeito. Aí a fé em Cristo diz: posso te curar, vou te curar. Teve jeito. Deus resolve dar fé às pessoas que estão fracas, que são fracas, para envergonhar situações que são consideradas como fortes. A fé, ela é uma situação antagônica, contrária, e que Deus se utiliza desse método. É o que você vê lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 29, e vamos concluir assim, dessa maneira. 1 Coríntios 1, de 26 a 29, que fala sobre as vocações dos santos. E o texto vai falando assim, para a gente terminar, irmãos. O texto já começa a te dizer a respeito de uma filiação, e fala com você: repare, olha o que está escrito na sua Bíblia, repare. Irmãos, tenha atenção, por favor. Tenha atenção na sua vocação, é o que diz Paulo. O que Paulo está dizendo? A fé que foi te dada. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. A fé envergonha todo esse sistema que você conhece. Por quê? Porque ela tem poder de mudar, porque ela tem poder de criar, porque ela tem poder de dar a você um novo caminho, que esse mundo acha que não tem. Ela tem poder de abrir uma porta para você, que esse mundo diz que não há como abrir essa porta. Deus escolheu as coisas vou ler de novo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus, diz o texto, escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as que
São. Tudo isso pela fé. Finalizei da seguinte maneira: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Peça fé, tenha fé, lute pela sua fé em Cristo. Reconheça que não tem a fé, reconheça que é um homem natural e que precisa da situação de um ingrediente de Deus, o próprio Deus. Faça isso. Pode vir, Sâncio. Sâncio, pode vir. Em 1 Coríntios diz tudo isso: o homem natural, que não aceita as coisas do Espírito de Deus. Deus tenha misericórdia de nós e não nos deixe apenas como homens naturais. Me ajude, Deus, intervindo, pondo o seu tempero, fazendo o seu preparo. Me dê condição de ter fé, me ajude a minha fé a crescer, a não estagnar, a não diminuir, para que, Deus, eu entenda que eu posso crer no Senhor, ainda que outros me digam: é loucura a pregação da loucura da cruz de Cristo. Que Deus te abençoe, te ajude na falta de fé. Semana que vem a gente volta.